Para continuar, pessoal, a gente vem aqui. Deixa eu voltar aqui. Aqui já foi. Vamos lá. Segunda parte. Calcule, né? Calcule com base no ensaio de granulometria a seguir, faça a curva granulométrica e responda as questões a seguir. Nesse ensaio eu retirei a porcentagem de pedregulho. Então, daqui para baixo, da peneira N16 até a N50, né, areia. Desculpem, da N16 até o valor de 0,07 aqui, ó, de abertura, né? 0,07 de abertura, ela é areia. Daqui para baixo é silt, né? E argila. O que acontece? Lá em laboratório a gente fez aquele peneiramento, vocês já fizeram, né? E chegamos na peneira número 200. E aí, depois que passou pela peneira número 200, que era a menor malha, aquela bem fininha mesmo, sobrava que um pó no fundo, né? Do peneiramento. Para descobrir se aquilo ali era argila ou areia, o que vocês faziam? Tem que fazer um ensaio de sedimentação, que é um ensaio onde você pega um reagente químico, bota dentro de um frasco, né, de vidro, e aí você joga aquele pó dentro desse reagente. E aí ele vai, à medida que você vai ter que calcular a velocidade, né, de decantação desse, desse solo, né, no fundo o quanto tempo que ele vai levar para se depositar no fundo do frasco. É um ensaio um pouco mais complexo e do qual a gente não pode fazer por causa da falta do reagente dentro dos laboratórios, né? Mas eu trouxe aqui um exemplo para vocês trabalharem e entenderem que é o que a gente vai trabalhar nessa prova. Ela está na segunda chamada agora. Eu coloquei aqui, ó, mesma coisa. O que muda? Praticamente nada. Só que vocês tiveram o quê? O valor de sedimentação, né? Adicionado aqui. Qual qual desses valores você vai ter que tomar como base na hora de jogar aqui aqui na curva granulométrica? Essa coluna aqui de abertura, onde você tem 0,19 milímetros, 0,59, 0,42 e assim por diante, até chegar aqui no 0,00127. Perceba que aqui já não tem fundo, você tem um valor, né, final. Aí nós temos desse lado o solo retido. Solo retido, eu vou passar para vocês aqui o que ficou, foi definido lá em laboratório, né? E primeiro que vocês vão ter que calcular porcentagem de solo retido. Como é que você vai fazer isso? Vem aqui, né? Observem que você tem para a peneira número 16 um valor de 12,8 gramas, né, de solo retido. O total da sua amostra foi de 400 gramas, ou seja, 4.000 gramas, ou seja, 4 quilos, né, que foi estudado. Aqui no número 16 tem aqui, ó, o que você tem que fazer? Você vai ter que pegar o número de 12,8 e dividir pela quantidade total de matéria estudada, que vai dar 0,0032, né? Multiplica por 100, você encontra 0,32% de solo retido nessa peneira. Faz a mesma coisa para o número 30. Pega 18,4 e divide por 4.000. Número 40, 222 dividido por 4.000. Então tá aqui, ó. Esses valores estão aqui nesse slide, ó. Peguei aqui 18,4 dividido por 4.000 dá 0,48%. 222 dividido por 4.000 dá 5,55%, né, por cento. E você faz assim, né, para todas as outras, né, todos os outros estudos. Não vai mudar nada. Deixa eu pegar aqui, vou achar aqui rapidamente. Ok.
Para o solo acumulado, né, retido acumulado, o que você vai ter que fazer? Você vai pegar esse valor, eu coloquei aqui, ó, 0,32. Tá aqui. Deixa eu só abrir rapidamente. Abriu. 0,32, 0,46 e assim por diante. Pego todos aqui e colo lá no nosso trabalho. Tá aqui. Botei. Aqui. Beleza. Aqui, 0,32, 0,55 solo retido e assim por diante. Aqui, 411, né? Foi o que teve o maior valor, então ele, logicamente, vai ter a maior porcentagem de solo retido. Aí vem para a segunda coluna, né? Que vocês vão ter que responder. Solo retido acumulado. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que pegar esse valor que você tem aqui na peneira número 16 e somar com o valor que você conseguiu reter nela, né, anteriormente. O que teve antes do valor número 16 que você conseguiu reter antes dela? Nada. Não tinha nada. Então vai ser quem? 0,32 mais 0. Então você coloca aqui, ali nessa primeira 0,32. Aqui na peneira número 30, você tem 0,46 de solo retido, né? Você vai ter que somar esse valor com o valor anterior aqui, ó, de solo acumulado. Então, aqui ficou, vamos colocar nesse ponto, 0,32. Você vai ter que somar, fazer o quê? Pegar esse valor, 0,46 mais quem? Mais 0,32. Então dá 0,78, né? Vem aqui e pega o 0,78 e coloca 0,78. Somou quem? O 0,46 mais o 0,32. Próximo, a N40. Você vai pegar o 5,55 e somar com 0,46? Não. Você vai pegar ele e somar com quem? Com 0,78. Então, vai te dar um valor de 5,56 mais 0,78 dá 6,33. 6,33. Pegou os 5,12 aqui na peneira número 50. Vai somar com 5,55? Não. Vai somar esse valor com o 6,33. Vai dar aproximadamente 11,45, né? Eu posso já jogar o restante dos valores lá, tá? Que eu já resolvo. Terminou essa parte, fica faltando o que? Porcentagem que passa, né? Porcentagem que passa vai ser quem? 1 menos 0,32, a porcentagem que passou na peneira número 16. E na número 30, 1 menos 0,78. Na número 40, 1 menos 6,33. Número 50, 1 menos 11,45. Como está aqui, ó. 1 menos 0,32, 99,68. 100 menos 0,76, né? 100 menos 6,33. E assim por diante. Quando esse número, né, não estiver em porcentagem. Se estiver em porcentagem, vocês vão ter que colocar 100. Então vem aqui e preenche. Olha só, o que é interessante aqui, ó. Porcentagem retida acumulado, né? 100% ao final. Porcentagem que passa, né? 100 menos 100 aqui no final dá o quê? Dá 0. Então, esse é o valor de 0. Ok? Por quê? Porque não passou mais nada além desse valor aqui, ó. O que passou aqui? Nada. Ok? Beleza? Feito isso, né? Você vem aqui, terminando essa segunda parte. A gente vai fazer o quê? Preencher a curva granulométrica. Por que vocês precisam fazer isso aqui? Porque é na curva granulométrica que vocês vão decidir, né, definir
começa a argila e aonde termina a argila. Onde termina a argila e começa o silt, e aonde começa o silt, termina o silt e começa a areia, areia fina, areia média, areia grossa e pedregulho, né? Aqui, como vocês vão fazer? Vem aqui, ó, peneira, abertura 1,19. Você vem aqui no eixo X, né? Tá 0,001, 0,01, 0,11 e 10. Essa escala é escala logarítmica. E aqui, ó, no eixo X, você vai encontrar os diâmetros. Olha, 1,19. O 1 tá aqui, ó. O 1,19 tá nessa linha tracejada. Qual é o valor que você vai pegar para utilizar aqui? Vai ser a porcentagem que passa ou a porcentagem retida? Você vai pegar a porcentagem retida, ok? Ah, professor, posso pegar a outra? Pode, mas o ideal é que seja a retida, retida acumulada, 0,32, beleza? Então tá aqui o valor 0,32. Tem aqui, ó, 1,32 está nesse ponto, subiu. 0,32 está mais ou menos próximo aonde? Próximo de zero, ok? Qual é a segunda peneira? 0,59. Então, 0,59 está onde? Daqui para cá, ó, de 0,1 até 1, a 0,59 está mais ou menos nesse ponto. Ó. Como é que você vai para contar? 0,1 é essa, né? É, é esse ponto. O 0,2 está aqui, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6. Ok? 0,7, 0,8, 0,9, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok? E aí, 0,59 está onde? 0,59 está aqui, ó. 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5. Desculpem, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, né? E o 0,5 aqui, ó. Esse ponto. 0,59. Marca ele aqui. Ele teve só 0,78 retido. A próxima abertura, 0,42, retido 6,36. Perceba que a porcentagem retida você vai pegar nesse ponto direito, de cima para baixo. O zero começa lá em cima. Então 6,53 está aqui, ó, mais ou menos aqui para baixo da linha, ó. 0, 5, 10, 15, 20. E o 0,40 e pouco está mais ou menos aqui, onde está marcando a linha tracejada. Qual é a próxima? 0,297, né? Então você vem aqui, ó, e conta 0,1, 0,2, né? 0,297 está mais ou menos aqui. Qual é o valor retido? 0,297, 11,45. Então 10 está aqui, ó, o 11 está um pouco abaixo dele, ó. Fazer assim, ok? E assim por diante. Qual é a próxima? 0,074. 0,074, 0,1 está aqui, 0,074, 0,074, 0,149. E é 43%. 0,074. Tá aqui, ó. Ele é abaixo do 0,1, né? Então ele está nesse ponto, 43%. Tá mais ou menos aqui. Ele tá até errado aqui. Ele tinha que ficar um pouco mais abaixo, tá? Foi na hora de jogar. Ele era um pouquinho mais abaixo aqui, tá ok? Depois vocês arrumem aí. Ele tinha que ficar abaixo do 40, não é aqui onde ele está, não. Aqui ele está como 30 e poucos por cento. Ele tem que ficar um pouco mais abaixo aqui. E assim você vai fazendo com os outros, até você chegar no último aqui, que é 0,0127. Qual a porcentagem acumulada? 100%. Então, tá mais ou menos aqui, ó. 0,0127. 0,00127, né? Porcentagem 100%. Ok? Traça aqui os riscos. E aí vem para verifica a porcentagem retida em cada tipo de solo. Como você vai fazer isso? A argila vai da onde? 0,0, né? Até 0,02. Então, como você vai fazer? Qual é a
peneira que está abaixo de 0,002. Somente essa peneira aqui, ó, a última peneira, 0,00127. As outras, todas acima dela, são, né, acima de 0,002. Então, só essa peneira que possui, né, um valor de solo retido, que é argiloso. Qual é a quantidade de solo argiloso retido? 10,28. Acima disso não tem. Aí volta aqui. O silt vai dar onde? De 0,002 até 0,06. Você vem aqui, ó, 0,02. A gente já sabe que a primeira não é silt. Então você vai subir até 0,06. Parou aonde? Parou aqui, ó, nessa peneira de 0,05. Porque a próxima quem que é? 0,07. Já é maior do que 0,06. Então o silt é tudo daqui, ó, da segunda sedimentação, né, até aqui. Dá um valor, né, aproximado de 39,39. E a areia foi o que sobrou. A areia foi de 0,07 até 1,19. Ok? Acima disso aqui, a areia está aqui, ó, de 0,06 até 0,2. Acima de 2, que é a peneira número 10, é pedregulho. Ok? Beleza? E aí você define. A areia deu 50,47. Como eu não trabalhei com pedregulho, eu coloquei 0 nele aqui. Define os diâmetros efetivos, D10, D30 e D60. Né? Como que eu vou fazer isso? Você vai pegar, traçou a sua curva granulométrica, né? Você vai vir aqui em 10% e encontra a curva. Depois você vai traçar uma reta na vertical. O diâmetro efetivo de 10% será o quê? Esse diâmetro que você cruzar aqui com a linha, né, da ordenada em x, né, abscissa em x, 0,003. Ó, 0,01 é o primeiro, 0,02 é o segundo, 0,03 aqui é o terceiro. Então, a gente sabe que o D10 é 0,03. E o diâmetro, né, a 30 vai ser quem? Pega aqui, traça a reta na horizontal até a linha, né, da curva granulométrica. Depois você traça na vertical aqui e você encontra o diâmetro que você encontrou, 0,01 e o 0,02 aqui. Então vai dar mais ou menos 0,017 aí. Esse é o diâmetro em 30. O 60 é a mesma coisa. Traça a linha na horizontal a 60%. E aí traça aqui na vertical, deu mais ou menos 0,075. Só isso que você precisa fazer. Ok? Classifica o solo quanto a uniformidade e graduação. Então essas são as duas fórmulas, né? Para encontrar com relação à graduação, você tem que calcular o coeficiente de conformidade. Que vai ser quem? D30, que é 0,017 elevado ao quadrado, dividir por D10 vezes D60. Então vai ser o quê? 0,017 ao quadrado dividido por 0,03 vezes 0,075. Ok? Aí eu não quis entrar nesse ponto porque ia levar um tempo, né? Deixa eu só abrir aqui nessa outra. Ah, tá aqui. Ok. Se seu coeficiente de conformidade tá aqui, ó. Se o seu coeficiente de conformidade ele for menor do que 1 e, desculpem, maior do que 1 e menor do que 3, se ficar entre 1 e 3, a sua curva é uma curva suave, ou seja, é um solo bem graduado. Agora, se o seu solo ele for um solo que ele é menor do que 1, ok? Ele é menor do que 1 e ele é maior do que 3, então esse solo é um solo mal graduado. Então preste atenção. Se você calculou aquele valor, jogou naquela fórmula, e o solo deu um solo entre 1 e 3, ele é bem graduado. Se ele for menor do que 1 ou
né? E não. Ou maior do que 3, ele é mal graduado. Então aqui tem um monte de exemplo que eu coloquei aqui, ó, calculando o coeficiente de conformação, né? E o coeficiente de uniformidade, que é através dessa, né, figura, onde você vai dividir o D60 pelo D10, ou seja, 0,075 dividido por 0,03. Para esse caso, tá aqui. Se o seu solo for menor do que 5, solo uniforme, né? Como está aqui, ó, solo uniforme. Se o seu solo for maior do que 5 e menor do que 15, solo mediamente uniforme. Se o seu solo for maior do que 15, solo não uniforme. Para que serve isso, né? Aqui tem um solo uniforme, um solo onde ele não é uniforme. O solo uniforme ele tem o quê? Os diâmetros, né, de partículas tudo do mesmo tamanho. Quando ele não é uniforme, ele apresenta variação, né, no tamanho do diâmetro, que é o solo ideal. Essa curva em B aqui. Ok? Só isso que você precisa fazer. Tranquilo? Feito isso, faltou quem? Classifica o solo contra uniformidade. Ah, tá. Aqui eu não coloquei, né? Mas aqui na prova tem a última questão. Classifica o solo quanto a NBR 7250, o triângulo de Farad, né? E o método de Suks, né? Considere limite de liquidez 70 e índice de plasticidade 40. Classifica o solo quanto NBR 7250. Para fazer NBR 7250, você vai lá na aula de classificação dos solos, lá no site, e tem aqui, ó, essa primeira parte. Acredito que aqui em granulometria eu acho que também tem. Deixa eu ver. Não é. Tem sim. Aqui. Não. Tá, aqui. Em granulometria. Vai na aula de granulometria que vai ser melhor. Tá tudo lá. Identificação granulométrica do solo 7250. Você vai pegar o primeiro nome que vem aqui, ó, o solo, ele vai ser o que possui a maior proporção. Como a areia, no nosso caso, ela tem 50%, o nosso solo a gente já sabe que vai ser o que? Areia. Segundo, né, o segundo nome vai ser uma areia que você vai observar a segunda maior proporção, que no caso é o silt. Então vai ser uma areia silt argilosa. Por quê? Porque essa é você vai observar essa configuração, essa ordem, né? E aí a primeira que você vai utilizar vai ser a areia, que tem uma proporção, depois vem o silt, por fim a argila. Então vai ser uma areia silt argilosa. Essa vai ser a classificação 7250. O que você tem que entender? Quando a fração comparecer com menos de 5%, usa-se o termo com vestígios, né, de solo. Por exemplo, se você tivesse um solo de 75% de areia, 20% de argila e 5%, né, de silt. Então seria o que? Um solo que seria classificado como areia, argila com vestígios, né, de silt. Se esse número for entre 5 e 10, seria o quê? Vamos supor que fosse o silt tivesse em 7%. Então seria o quê? Areia com argila com pouco de silt. É essa a classificação. Por fim, a gente tem, né, o triângulo de Farad. O triângulo de Farad, você vai ter que pegar esse valor aqui, ó. Percebe que a areia é 50%. Então eu cruzei aqui, ó, de areia para silt, do primeiro para o segundo. Aqui. Cruzei nesse ponto. Aí eu cruzei a argila é de aproximadamente 10%. Então eu joguei aqui para o rumo da areia. E depois fiz a mesma coisa para o silt. O silt tem aproximadamente 40%. Então as três retas elas se encontraram nesse ponto. Que solo é esse? Areia siltosa. Que é os dois, né? Eles
São parecidos um pouco com a NBR 7250, ok? Cruza isso aqui, ó. O que vocês têm que observar? Tá vendo essas retas aqui, ó? Vocês têm que sempre andar alinhadas com elas, seja nesse ponto ou nesse outro ponto, seja da esquerda para a direita, seja da direita para a esquerda. Ou seja, você não pode fazer isso aqui, ó. Você não pode pegar e fazer cruzado assim. Você sempre vai ter que observar, né, a orientação, né, do desses quadradinhos aqui. Você tem que pegar ela e jogar e trazer aqui, ó. Olha, ela vai ter que andar paralela, né, à, à reta desse lado e desse lado. Ah, não, quero jogar pro lado de cá, então ela vai ter que ser assim, mas nunca atravessado. Ela tem que ser sempre ou nesse ponto, ou nesse ponto, ou nesse ponto, ok? Não pode ser atravessado, tem que acompanhar paralelamente essas riscas aqui. E por fim o SUX. SUX, né? Tá aqui. O que você tem que entender? Pedregulho é o G, areia é S, né? M é o silt, o C é a argila e o O orgânico. O W é o bem graduado, P mal graduado, H alta compressibilidade, L baixa compressibilidade, né? E o PT tufa. PT não é Partido dos Trabalhadores não, tá pessoal? Olha, tá aqui por que é S? Porque areia em inglês significa sand. Por que pedregulho é G? Porque pedregulho em inglês significa gravel, ok? Aí como que você faz para classificação? Essa aqui é a mais simples. Você já descobriu que a maior quantidade que tem é a de areia, não é? Então você vem aqui, olha, se a maior quantidade for de areia, você vai só ter que calcular o coeficiente de uniformidade. Calculou o coeficiente de uniformidade, ele atendeu esses parâmetros aqui, ele vai ser areia. Areia é o que? Areia não é sand, então seu solo vai ser o que? S. Se ele for bem graduado, né? Se ele for bem graduado, ele vai ser quem? G. SG. Ah, não, não é mal graduado. Ah, desculpa. Se ele for bem graduado, ele vai ser SW. Ah, não, ele não é bem graduado, vai ser SP. Vai ter que fazer. Ah, não, meu solo, a maioria é pedregulho. Ah, é um solo bem graduado? Não sei, como que eu faço para descobrir? Vem aqui e calculou o CU e o CC. Só isso. Aí, se ele for bem graduado, ele vai ser GW. Ah, não, não atendeu essas especificações aqui, ó. O CU é maior do que 4. Não, desculpa, o CU ele é menor do que 4 e o CC ele é maior do que 3. Então, não atendeu. Então ele vai ser que vai ser um GP, ok? Não, mas o solo não é nem pedregulho nem areia não. Ele é uma argila. Aí você vem para né, para essa carta de plasticidade, que é o que? Eu dei aqui, ó, no exercício, olha, limite de liquidez 70 e o índice de plasticidade 40, você vai vir aqui, ó, limite de liquidez, né, 70. Vem aqui. E o índice de plasticidade 40. Deu acima da linha A, essa linha vermelha aqui, ó. O que significa isso? Significa que esse solo é um solo argiloso, tá ok? Deu um limite de liquidez maior do que 50, ele é de baixa compressibilidade. Então ele vai ser o que? CL. Ok, olha, desculpem, CH. Tá bem aqui em cima, não tem erro não. CH da linha azul para cá, CL da para cá. E aí a gente tem um ML aqui embaixo e o OH por aqui, beleza? Ah, se o limite de liquidez fosse 70 e o índice de plasticidade 10, então vai ser o quê? Primeiro você tem que ver o que? Esse solo é o que? É um solo que está acima da linha A ou está abaixo dela?
Ah, não, tá abaixo, porque a reciprocidade é 10. Então você vem para cá. Você já sabe que ela está nesse ponto aqui. O valor que eu falei, 70, né? Então ele vai dar mais ou menos aqui. Qual é o tipo de solo? Vai ser um solo MH. Um solo, né, de MH, deixa eu voltar para isso que é importante. Meu silt de alta compressibilidade. Ok? Esse é a classificação. Boa prova, galera. Qualquer dúvida me fala.